Está começando, então, mais uma live do nosso calendário do Cultura Espírita Livre Pensar. Eu sou Eveline Araújo, jornalista, e tenho o prazer de apresentar a Silvete Aparecida Cripa de Araújo, doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná, autora do livro Professora Júlia Vanderlei, Uma Mulher Mito, de 1874 a 1918. Ela também defendeu a tese A Mulher entre a Casa e a Rua, Educação, Trabalho e Trabalho Feminino nos periódicos da Federação Espírita do Paraná, na primeira metade do século XX. Ela é pedagoga da Rede Municipal de Educação de Curitiba e também coordenadora de estudos no Centro Espírita Antônio de Pádua. Seja bem-vinda, Silvete. É com você os próximos 45 minutos a 1 hora, depois abriremos para perguntas. Obrigada, agradeço pelo convite. E vou estar comentando com vocês, né, como a Eveline já falou, a respeito dessa circularidade da mulher espírita. Então, vou iniciar aqui colocando o slide, que aí eu vou me orientando por ele, tudo bem? Obrigada aí a todos que estão participando. Então, vamos lá. Aqui. Selecionar a janela. Aqui. Permitir. Aí. Estão conseguindo enxergar? Estão vendo? Sim, está ok. Certo? Tá Perfeito? Está ótimo. Então, vamos lá. Então, a mulher no movimento espírita, uma visão histórica. É o tema que foi proposto, né, para a nossa conversa. Na verdade, é uma conversa que a gente vai ter hoje e espero que possa colaborar aí em alguma questão. Na verdade, esse tema é um tema que eu explorei durante a tese do meu doutorado. Então, eu vou estar falando basicamente, né, na mulher no movimento espírita do Paraná. Em alguns momentos, claro, a gente fala de forma geral, porque a gente sabe que há uma relação muito maior, né, entre cultura, entre forma de ser mulher, de ser homem na nossa sociedade. Mas, basicamente, esse foco, né, da mulher espírita do Paraná, principalmente a mulher envolvida com a Federação Espírita do Paraná, tá? Da primeira metade do século XX. Claro que essa virada do século XIX para o século XX também, né, vai ser necessária. Em alguns momentos a gente vai um pouquinho antes do início do século XX e em alguns momentos um pouquinho após essa metade do século XX. Bom, para iniciar a falar das mulheres, né, muitas mulheres, né, colaboraram e colaboram, né, com a divulgação, com o trabalho, né, dentro da doutrina espírita. A gente sabe do primeiro trabalho, né, de uma mulher que foi a companheira, né, do Allan Kardec, que é a Amélie Gabrielle Boudet, né, que após o desencarne do Allan Kardec, ela continuou, né, os trabalhos de divulgação, basicamente. Ela participava também dos trabalhos espirituais, né, os mediúnicos, mas ela não era médium pelo que se tem nas pesquisas, mas ela estava sempre ao lado dele. Algumas médiuns de mais evidência, né, colaboraram na codificação, né, com a orientação dos espíritos para que a codificação da doutrina espírita existisse. Então, vocês viram que eu fui bem anteriormente, né, ao início do século XX, virada do XIX. A senhora Plaine Mazon, né, que ajudou nas pesquisas do Kardec, médium, né, mas também ajudou a organizar. A Aline Carlotti, que serviu de intermediária, né, principalmente para o espírito de verdade, quando a gente vê
Citações do Espírito de Verdade, era através da Aline Carlotti, Caroline e Pelage Boudin, as irmãs, né, que também ajudaram na codificação. Então, todo esse componente de mulheres, né, que colaboraram de alguma forma, algumas aparecendo, né, os seus nomes, mas tantas outras que não aparecem, e que, embora não fosse do movimento doutrinário espírita com a codificação de Kardec, mas de outras instâncias, então, várias mulheres médiuns existiram. Mas o foco dessa pesquisa em particular da minha tese foi identificar e analisar através dos indícios, principalmente dos periódicos da Federação Espírita Paranaense, né, aspectos das ações da Federação Espírita do Paraná, que resultaram em uma educação da mulher para o trabalho e nas delimitações das atividades de mulher na e para a Federação Espírita do Paraná, né, procurando responder como quais e quanto de inserção social e profissional essas ações e atividades destas mulheres proporcionarem, entre o final do século XIX e meados do XX, uma visibilidade, né? Uma visibilidade aparente, ou continuaram muitas no anonimato, né? Partindo do pressuposto, né, que está no Livro dos Espíritos sobre igualdade dos direitos do homem e da mulher, lá na questão 817, vem a pergunta de Kardec, né, aos espíritos: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Então, é uma pergunta bem importante, vocês vejam lá para o século XIX, né, século que começava o século das luzes, né, a importância de uma participação mais coletiva de âmbito social. E os espíritos respondem: Deus concedeu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Então, está bem claro, né, que ambos têm inteligência, têm capacidade. Né? Na 822, sendo iguais perante a lei, né? Seria uma continuidade. Então, já está dito, são iguais. Têm capacidades, inteligência, né? Iguais. Alguns têm a mais, outros a menos, tanto homens quanto mulheres. Sendo iguais perante a lei de Deus, os homens devem ser iguais também perante as leis humanas? Então, ali era a questão para Deus. Agora, na sociedade em que vivemos, né, no nosso planeta, o primeiro princípio de justiça é este: não façam aos outros aquilo que não gostariam que fizessem a vocês. Então, acho que fica muito claro, né, essa questão da igualdade, até porque na própria doutrina espírita, né, é colocado que o espírito não tem sexo, ele precisa dessa corporificação, né, aqui no nosso planeta, em alguns planetas que ainda são de expiação e provas. Então, é interessante a gente perceber essas questões para que a gente vá analisando como é que vão se dando, né, como é que vai se dando a inserção dessa mulher no decorrer dos anos na sociedade, principalmente da mulher espírita, da Federação Espírita do Paraná, mas de certa forma em todos os âmbitos. Então, mulher no movimento espírita do Paraná. Os periódicos que foram utilizados, né? Aqui a gente fez um trabalho, não foram muitos, né? Eu fiz uma pesquisa principalmente na biblioteca da Federação Espírita do Paraná, mas também na biblioteca pública, na hemeroteca digital, então foram esses os materiais, né, o periódico A Luz, que em 1890 a 1898, ele pertencia ao Centro Espírita de Curitiba, a Revista Espírita, que não tinha uma designação de um grupo específico, mas dizia espiritualistas, a Doutrina, que também era de um grupo que se dizia espírita, entre 1900 e 1907, a Revista do Espiritualismo, o Monitor, que foi de 1916 a 1925, o Monitor Espírita, de 1911 a 1915, o Mundo Espírita, de 1932 até 1960. Quando tinha alguns momentos que não conseguia nenhum periódico, nenhum material de conotação espírita, e também junto, também
também com esses anos, também sempre estava sendo pesquisado em jornais também da cidade, o Diário da Tarde, o Dia, a República, né? Inclusive, o dono do jornal A República, na época, ali no início do século XX, ele também participava da federação. E outros fios e rastros, né? Jornais, encartes comemorativos dos 100 anos da federação, documentos da federação. Eu consegui atas e relatórios do período da federação em que meu sogro atuou lá, né? Para a federação mesmo, fiz um pedido para que eu pudesse, né, analisar o material que eles têm em arquivo, mas não foi possível, só foi possível eu pesquisar o que tinha na biblioteca, né? Eu gostaria de ter ido mais além em questões de documentação das escolas, de outras pessoas que às vezes não aparecem, né, que às vezes são ocultadas, como nas atas, me ajudaram muito. Essa ata é uma ata particular, né, das pessoas que participaram, das mulheres. Então, mas não foi possível, e dentro do que foi possível, a gente foi conseguindo construir, né, uma análise. Fotografias, né, livretos e outros. Então, essa pesquisa ficou o lugar da mulher nos primeiros anos da Federação Espírita do Paraná, a Federação Espírita do Paraná como local de trabalho e educação da e para a mulher, de 1900 a 1930, ocupações femininas, a formação da mulher para o trabalho na FEP, de 1930 aos anos de 1950 e 1960. Então, a primeira questão aqui, né, esse lugar da mulher, né, a gente primeiro tem que entender essa Federação Espírita do Paraná, né, como é que ela se deu, né? Então, existiam grupos, né, que foram aqui. Existiam grupos, né, que dentro dessa perspectiva mesmo da doutrina espírita ter começado a avançar no Brasil, claro, ela acabou chegando em Curitiba. Curitiba, que era uma cidade plural, né, uma cidade com pessoas do Paraná, pessoas que já estavam vindo também de São Paulo, né? Até porque por muito tempo Curitiba fez parte de São Paulo, né? Era uma comarca, então ainda tinham muitos paulistas aqui, também recebendo imigrantes, né? Tinha negros, tinham ainda poucos, mas ainda alguns índios, então era uma cidade que tinha vários costumes, várias culturas, uma cidade que crescia com aquele ideal, né? De cidade em crescimento, de cidade aos estilos europeus, né? Inclusive tipo de iluminação, né? Tem várias pesquisas que citam, né? Uma cidade que se queria melhor, europeia, urbanizada, uma educação que atendesse às pessoas mais carentes economicamente, né? Porque era uma cidade que, como crescia também indústria, precisava de mão de obra qualificada, o comércio e outras, como aqui também era o centro, o centro político, né? Então também precisava de pessoas para trabalhar nesses diversos locais, né? Secretários, datilógrafos. Então era uma cidade que crescia e também precisava de mão de obra e educação, principalmente, né? Necessidade de expansão dessa escolaridade, né? E com esse crescimento, né, com a ideia republicana que vinha junto, né, permeando todo esse ideal de sociedade, que por mais que a gente ache que não, né, existe sempre uma proposta, né, e que vem basicamente pelos meios de comunicação, que tem uma responsabilidade muito grande quem trabalha nessa área, porque acaba criando estereótipos, formas de como conviver, de como viver como ideais. Né? Não que seja ruim, né? Mas como dizia Sebastião Paraná, e o primeiro grupo que atuou na Federação Espírita do Paraná, que eram os ditos livre-pensadores. Então, é importante que a gente tenha sempre essa questão do livre-pensamento, né? Então, e primordialmente para esse crescimento social, era muito importante o papel da mulher, e principalmente da mãe, e essa mãe educadora, a mãe da família e a mãe professora, primária, né? Em março de 1902, vai ter um mitin anticlerical, né? Naquele período, existia uma certa resistência à Igreja Católica, porque ela também tinha um domínio muito grande na política, né, na educação, nos meios de comunicação, na religião, e tanto espíritas quanto os protestantes
se reuniram, né, e fizeram um encontro, né, para que a igreja não tivesse tanto domínio sobre a cidade, sobre o estado, sobre o país. No meu trabalho de tese, tem todo esse material bem mais explicado, com citações, com referências, para quem depois quiser se aprofundar, com as fotos, tá? Que não vou trazer todas, vou trazer algumas depois. Então, em meio a esse ideal, né, que se colocava, né, na nossa sociedade como um todo, a FEP precisava se estabilizar, se estabelecer. Os grupos que aqui existiam de espíritas já estavam criando uma união espírita, porque eles percebiam que, principalmente os espíritas, eles eram muito criticados socialmente, até porque não eram entendidos, né? Eram chamados de loucos, de bruxos, principalmente no jornal A Estrela, que era um jornal que circulou por muito tempo aqui em Curitiba e no Paraná de forma geral, que era um jornal que pertencia à Igreja Católica. Então, ele fazia muitas críticas, né, à questão da religião espírita e colocava todo mundo de forma como se fossem homogêneas, né? As mulheres tratadas como bruxas, feiticeiras, e alguns componentes, né, de alguns centros que já estavam aqui estabelecidos, né? Centro do Cerrito, esse Centro Espírita de Curitiba e outros, né, que não fizeram parte dessa união, queriam um diferencial. E os donos da doutrina na época, que era o jornal, né, a doutrina, após esse meeting e após as perseguições que eles recebiam, até porque existia uma legislação na época que, de certa forma, proibia, né, qualquer culto que se colocasse como algo que fosse uma bruxaria, ou algo que não mostrasse, não tivesse uma instituição religiosa, legitimada legalmente, poderia sofrer sanções e punições, né? Até que lá na frente, depois esse domínio católico, essas legislações vão mudar, em alguns momentos elas vão retroceder, né, como o caso do Luiz de Vasconcelos, que até vai ser preso, uma época novamente volta, né, a força da Igreja Católica aqui em Curitiba, no Paraná principalmente, mas nesse período não. E no próprio espaço da revista Doutrina, em agosto de 1902, né, é estabelecida uma Federação Espírita do Paraná, que vai ter estatuto próprio, né, que vai ter toda aquela orientação legislativa para poder atuar, evitando perseguições da forma da lei, né? Sabendo que, né, e a imprensa, né, vai estar sempre muito atuante junto com esse grupo. A princípio, na institucionalização da Federação Espírita do Paraná, vão ter algumas questões, claro, alguns concordam com alguns termos, outros não, o presidente assume, não assume outro, assume um que o nome não aparece até hoje, então é bem interessante. Mas eles vão utilizar muito esse grupo de espíritas, esses homens, a princípio, né, como a imprensa como uma estratégia de divulgação e de defesa contra os católicos e os protestantes. Os protestantes também criticavam, né, algumas vezes até faziam chacotas, mas os católicos eram mais ferrenhos nessa crítica, né? E educar aquele grupo espírita que já existia para que fosse diferenciado, né, de outros grupos que tinham, né, reuniões dito espíritas ou espiritualistas. Então a ideia assim que não fosse um baixo espiritismo, né? A ideia que se colocava era a ideia de um espiritismo através do estudo, da leitura, né, de uma doutrinação. Então entra num foco diferente, né? Livros, revistas, jornais.
Então, o Centro Espírita de Curitiba, né, como eu falei para vocês, foi um dos que primeiro se tem notícia, que foi fundado em 1888, né, que tinha, inclusive, o periódico A Luz, foi o comerciante Manuel Cunha com os seus familiares, a mulher, os filhos, mas não é citado, não encontrei o nome da mulher nem dos filhos, sempre fala sobre ele. O Centro Espírita de São Pedro, também designado como grupo da Inhacoluna, né, que teve um período em que a Federação Espírita funcionou por algum tempo nos fundos, né, que era a casa dessa Inhacoluna, que era uma médium, e também ela cedeu para que a Federação ficasse lá por um tempo, por um ano mais ou menos, porque o jornal A Doutrina acabou, né, acabou a verba, e ainda não tinha sido mudado para a nova a federação, o primeiro prédio que eles conseguiram, né, essa nova sede, que foi conseguido através de Romário Martins pela Prefeitura de Curitiba, era dividido com uma instituição que atendia as pessoas carentes de Curitiba, né? O grupo do Cerrito, que também era um grupo que era afiliada ao Centro Espírita de Curitiba, então pessoas tanto do Centro Espírita de Curitiba quanto do grupo Cerrito foram os que formaram o grupo inicial da federação, né? O grupo espírita também que também participava era de Paul e Madame Sauvé, que eram os franceses. Esses grupos basicamente estavam situados ali no Alto do São Francisco ou nas imediações, né? Quem conhece Curitiba, ali no centro, perto ali do Relógio das Flores, da Fundação Cultural de Curitiba. Então, como eu falei para vocês, em 1890 é fundada a União Espírita do Paraná, né, com a função de divulgar o espiritismo, conseguir maior unidade, né, que todos pudessem falar, né, a mesma linguagem, que todos estivessem estudando as obras, né, de Kardec e que se guiassem por elas, né, e também a questão da legalidade, para que todos pudessem participar dessa proteção, né, em favor, né, de uma legalidade, sendo a lei, né, a favor desses centros que seriam, então, atendidos, a princípio, por essa união, né, e depois passa a ser pela Federação Espírita do Paraná, né. Então, o Código Penal que eu falei para vocês, em 1890. Então, em 24 de agosto de 1902, né, no mesmo ano que teve o MIT, a Federação Espírita do Paraná é criada. Já havia sido, né, criada a Federação Espírita Brasileira em 1884, também por questões de perseguição, para que fosse realmente estabelecida toda uma legislação e respeitada enquanto religião. Bom, aqui tem uma foto que eu consegui lá na Biblioteca da Federação, que é a diretoria do Grupo Espírita do Cerrito. E aqui está 1889, depois 1899, então ninguém soube me dizer exatamente, mas eu acredito que é mais essa 1899. Então, a gente vê aqui, é interessante, não aparece em jornal nenhum, em material nenhum. Depois de muitos anos vai aparecer lá na memória comemorativa da federação. Mas aqui bem no centro é a Josefina Rocha, que é a esposa aqui do João... meu Deus, esqueci o nome dele. O João Rocha, João Baldina da Rocha, que foi o primeiro presidente da federação. Mas, se a gente for lendo as atas, ele acabou não aceitando, ele não compareceu. Ele era músico, professor de música, Josefina era médium, né? Era um papel de destaque das mulheres, né? Serem médiums, e ele talvez não diz por quê, talvez por muitas funções, por também ser da diretoria do Cerrito. Eu sei que quem vai depois assumir vai ser Sebastião Paraná, né? E aí aqui tem no nome, né, Domingos Duarte Veloso, que era um dos representantes do jornal Doutrina, João Pedro Schileder, Jesuíno da Silva Rocha, e outras pessoas, Benedito Viana, que foram bem atuantes na federação. Bom, as mulheres da FEP. Então, a gente vai ter como os primeiros nomes aparecendo na ata da FEP como sócias a partir de 1904.
tá? Então, aqui vai ter uma das sócias que vai estar com uma pessoa que vai ajudar muito, inclusive com materiais escolares, materiais auxiliando as pessoas carentes, que era um trabalho muito importante que a FEP fazia, mais que os 2 centros do Cerrito e o centro de Curitiba já fazia, né, como colaborador com as pessoas que viviam em situação de risco, é a baronesa do Cerro Azul, né? A esposa do barão do Cerro Azul, e ela está lá o nome dela, sempre ajudando. Médium, né? Josefina Rocha, em A Coluna, que era a Dona Maria de Jesus Gonçalves de Araújo. Então, essas médiums são sempre citadas. Escritoras, né? Escritoras de A Doutrina, com o nome específico de Josefina Carmen Rocha, no jornal A Doutrina ou em outro desse período em que ela viveu, não tem. Vai ter só lá na revista Escola, como ela era professora, sempre defendendo esse ideal da função da mãe, do cuidado com a família, porque o Sebastião Paraná também era diretor dessa revista, que era uma revista dos professores do estado do Paraná. Maria Luísa Solvay também tem alguns documentos que dizem que ela também escrevia para jornais espíritas, né, para a imprensa espírita. Não encontrei, a não ser que ela tivesse com outro nome, mas com outro nome também não encontrei. Elvira Paraná, que também era esposa do Sebastião Paraná, também professora, ela também vai ter o nome dela ligado à revista Escola, que era do Sebastião Paraná. Em revistas, em material da federação, ou algum material que se dizia espírita, não. Também na revista, o mesmo discurso, a importância da mulher como mãe, como dona de casa, como senhora do lar, né? Outro nome que vai aparecer é da Édla de Moraes Cardoso, mas ela vai aparecer no periódico A Doutrina como nome de divulgadora e como fazendo venda. Ela, inclusive, era do norte do Brasil, mas ela auxiliava nessa divulgação. Então, ela não tinha nada escrito. Emília Vieira, sim, né, ela vai ter alguns materiais escritos ali no periódico A Doutrina, né? E era importante, assim, era muito claro a distinção que essas mulheres e a federação principalmente fazia para que as mulheres pertencentes da federação em nenhum momento fossem confundidas com bruxas, com benzedeiras, com feiticeiras, que nos jornais de Curitiba aparecia muito isso, né, de cartomantes, benzedeira, que as pessoas iam, algumas vezes condenando em alguns jornais contando o que era feito. Então, isso era muito importante deixar-se dito que elas eram médiums, ou que eram oradoras e escritoras, que estudavam e que liam, né? Eu só queria ver aqui. A Emília Vieira, ela era jornalista, poetisa, abolicionista, né? Era uma republicana e espírita. E, então, daqui a pouco você vai ver um trecho de um escrito dela no material espírita, não em outros materiais que ela tinha escrito, né, polemizado, inclusive, a questão da abolição, né, da questão da mulher, do papel da mulher. Georgina Mongruel, que também está nas atas da federação como sócia. Georgina Mongruel também, ela trabalhava com arte, ela também era jornalista, e é uma pessoa que defendeu muito o não voto feminino, a questão das mulheres não votarem, porque existia um medo até na época, porque a maioria das mulheres, né, isso estava lá no Monitor Espírita, se não me engano, mas tem aqui na tese, se quiserem, porque até então a maioria das mulheres ainda eram adeptas do catolicismo. Então, a preocupação que quando fossem votar, votassem em pessoas, né, que fossem da religião católica e que continuassem a perseguir outras religiões, principalmente a espírita, né? Já Raquel Prado, também espírita, também
escreveu em jornais de Curitiba, o Diário, ela fazia uma defesa do voto feminino, ela se dizia feminista, ela era filha do dono do periódico A República, né? O nome dela era Estela, o nome dela era Raquel Prado, desculpa, o nome dela era Estela Silva, mas ela sempre se reportava como Raquel Prado, né? Então, essas questões são interessantes, né? Mas seria que dá para falar bastante dessas questões. E também, então, as mulheres de médiuns, algumas escritoras, professoras, oradoras, mas sempre com esse foco sendo mães, quando não mãe de uma família, né, dos seus filhos, né, tendo o seu marido, mas também vistas como mães da sociedade, né, preocupadas com a sociedade de forma geral. Né? E é importante dizer que a gente não está trazendo de forma nenhuma, né, e eu não momento nessa tese, a gente tem que contrapor, né, dizer o homem ou a mulher, um é melhor que o outro, não. A gente só quer delinear, né, o espaço que a mulher teve e também o espaço que ela também foi conseguindo ampliar. E que os homens, né, alguns entendiam, alguns não, e também que esses homens e essas mulheres, lembrando muito, principalmente Bloch, ele diz que as pessoas, elas são pessoas do seu tempo, por mais que a gente às vezes queira pensar muito diferente, a gente sempre está permeado pelo aquele tempo que a gente está envolvido. Claro que algumas pessoas pensam um pouco além, isso é importante, mas de forma geral, a maioria age da mesma forma. Tanto mães sociais, não só as espíritas, as católicas também faziam esse trabalho, as protestantes também faziam esses trabalhos, né? Também elas tinham uma visibilidade enquanto professoras, né? Não médiuns. Médiuns era uma questão das espíritas. E a gente sabe que eram muito procuradas, inclusive por homens. Mas sempre foram as mulheres as que mais participavam dos espaços do sagrado. Na Federação Espírita, nós vamos perceber que o primeiro cargo administrativo, né, as mulheres sempre estiveram lá, embora muitas vezes não em funções, né, de nome, ou aparecendo em funções de nome, nos periódicos, nos materiais de divulgação, mas elas estavam lá. Se nós formos pensar até para fazer a limpeza dos espaços, com certeza estavam lá mulheres, podendo ou não serem espíritas, mas muitas, com certeza, eram espíritas voluntárias, né? Então, elas estavam lá, usando a sua tática, né, de conseguir, né, um espaço no local. Então, o primeiro cargo vai ser Idalina de Souza, que vai pegar a direção da farmácia, tá? Então, a proposta era essa mulher espírita, dócil, trabalhadora, né, sempre trabalhando, ou em casa, ou fora de casa, mas sempre fora de casa nessa proposta de um trabalho social, né, a serviço do outro. Isso é da mulher espírita, não quer dizer que outras mulheres já não trabalhassem, né? As mulheres carentes financeiramente sempre trabalharam, né? E as mulheres da classe média, né, mulheres professoras, advogados, médicos, né, classe alta, que foram gradativamente também querendo os seus espaços. Muitas vezes os espaços eram esses, nas diretorias, né? Então elas foram, de certa forma, abrindo caminho para estarem participando mais ativamente do trabalho fora de casa, sem descuidar do trabalho de casa, que era uma coisa que sempre era muito chamada nos materiais encontrados dos periódicos espíritas. E virtuosa, né? A virtuosa, a mulher católica também sempre foi chamada para ser virtuosa, a mulher protestante e professoras, porque sabe que as professoras, elas têm muitas vezes um alcance, né? Se tornam muitas vezes um modelo para os seus alunos, que acabam querendo seguir o que aquelas professoras fazem. Né? Diferente das místicas transgressoras ou endemoniadas, né, que apareciam muitas vezes nos periódicos da cidade, nos jornais. Então, elas não poderiam, elas eram do alto espiritismo, né, não do baixo, né, espiritualismo, que seriam, né, as feiticeiras, as bruxas, cartomantes. Essa era a ideia da época, né, não é uma ideia que eu faço, eu só estou repassando aqui o que a pesquisa constatou. E a missão materna, né?
Aí, Heloísa Silva, né, no periódico A Luz, em 1898, era baronesa da Espanha, que ela também espírita, defendia, né, ideais também de liberdade, igualdade da mulher. Mas nos periódicos espíritas, elas escrevem de forma diferente. Antes de continuar, é importante a gente, né, saber, até a Eveline, que eu sei que é desse ramo, né, do jornalismo, eu não sei se tem outros colegas aí, a gente sabe que muitas vezes, muitas matérias são feitas, né, muitos textos podem ser levados, mas sempre passa por um crivo. E a gente sabe que até um certo período, pelo menos no período que eu pesquisei, até meados do século XX, sempre quem estava na direção dos jornais eram homens. Então, passava por esse crivo, né? Permitia ou não permitia, né, que essas notícias, que esses textos fossem passados para o grande público. Né? Então, sabemos que, por lei divina, somos a mãe, a esposa, a irmã, a filha, isto é, ou ser a quem particular e publicamente por bem parecer, ou sentindo-a a quem se tributam as maiores provas de ternura e de respeito, e, portanto, temos de reaver os direitos que os deveres nos obrigam. Então, ao mesmo tempo que ela fala, né, dos direitos da mulher, ela também coloca, né, essa questão, né, lei divina, somos mãe, nós somos mãe, somos esposas, somos irmãs, somos filhas. Né? Então, é bem interessante essa questão, né, dúbia que está sempre colocada ali. Né? As mulheres espíritas na imprensa, né, a doutrina, né, não ignora a federação, em 1906, que nos lares sacrossantos da família, nesses santuários, é que há de produzir-se a regeneração da humanidade. Então, essa era uma fala que não era só dos espíritos, essa questão da ideia da regeneração da humanidade, uma humanidade evoluída, né, uma sociedade melhor, né, iluminada, republicana, estava de forma geral disseminada, mas os espíritas também incorporam esse ideal, né? Regeneração da humanidade. Mas até que chegue esse período do tempo, até que chegue essa época ditosa em que o chefe da família seja um sacerdote e que a mulher seja um exemplo das mais puras virtudes, é necessário que haja um centro donde irradie a luz que ilumine aqueles que estão encarregados de preparar o futuro dos povos. Então, essa ideia, né, da importância, né, do homem e da mulher, mas veja, o homem sacerdote, a mulher exemplo de virtude. Tem uma pesquisa falando também das mulheres protestantes também, elas também tinham essa importância, muitas se tornavam pastoras nesse período. E elas percebiam que elas eram indicadas lá para cidades que quase não tinha muitas pessoas, né, nesses vilarejos, e os grandes centros ainda continuavam púlpitos dos homens. Né? Então, a ideia ainda é que, nesse período, né, era o homem e a mulher ainda ficava ali ao lado, era o esteio. Né? Aí, no Jornal Doutrina de 1903, eles vão citar várias mulheres importantes, né, várias mulheres que trabalham em prol da doutrina, do espiritismo, mas essas mulheres não são brasileiras. Então, as nossas médiuns que já existiam ainda não são citadas, né? Eles falam lá da Madame Mary de Comar, valente polemista francesa, Mrs. Crowe, escritora inglesa laureada, Mrs. de Esperança, né, a célebre autora do livro No País das Sombras Longas, Madame Van Calcar, holandesa, jornalista e autora de obras históricas literárias, pedagógicas e de moral, Helena Swart, poetisa francesa, Miss Florence Marais, romancista, filha do escritor do mesmo nome, Madame Antoniette Bourdain, escritora francesa, duquesa de Pomar, né? Então, fala aí da princesa Caratia, Ana Vertua, Eusápia Paladino, né? Que é essa bem conhecida no meio espírita, né? Pelo trabalho mediúnico, né? Médium italiana, Amália Domingos Soler, né? Notável publicista espanhola, a senhora Gufay, jornalista de grande merecimento. Né? Então, ele fala que além destas, há outras, né? Fortalece o nome dessas mulheres, mas nos periódicos da doutrina que nós encontramos ou em outro, não tem
nenhuma manifestação delas a respeito do papel da mulher. Esse aqui é o material da Emília de Freitas. Lembra que eu falei para vocês? Aquela amazonense, né? Poetisa, romancista, fundadora de um dos primeiros grupos espíritas de Maranguape, no Ceará. Mas é bem interessante. Tem vários materiais dela. Vários não, desculpa. Tem 2, mas assim, é bem longo. E é bem interessante da gente ler, quem tiver, né, lá na biblioteca da Federação, tem um material bem completo. Então, ela vai falar, num periódico, ela vai falar da mulher para a mulher a esposa, e num outro ela vai falar da mulher para a mulher a mãe. Então, esse a esposa é bem interessante. E a quem cabe a maior responsabilidade pela guerra ou desordem do lar? Cabe à mulher quase toda em peso, a ela, cuja missão na terra é educar, amar e perdoar. Sabemos que, infelizmente, existem maridos insuportáveis, viciosos ou maus. Porém, é preciso compreender que pessoa alguma paga inocente. Simplesmente se inverteram os papéis. E o dever daquelas a quem pelo alto desígnio de Deus, como uma destes infelizes transeados, né, esse homem insuportável, é ocultar caridosamente as suas faltas, aconselhando-o brandamente. Se não puder convencê-lo, ore e espere da misericórdia de Deus o prêmio da resignação à sua lei. Dirijo-me especialmente à esposa pobre, porque a rica, mais ou menos rodeada de cômodos e luxo, a não ser por algum ciúme, bem ou mal fundado, não tem motivo para queixar-se do esposo, ainda não lhe dando afeto, dá-lhe distrações vaidosas e brilhantes. Então, é muito interessante aqui, né? Porque fica todo o peso para a mulher, né? Se o homem, claro, a gente como espírita sabe que a gente tem, né, as nossas reparações, mas daí que a gente tem, né? Tem que suportar. É a mulher aqui, a mulher é responsável, né, por toda essa harmonia do lar. E aqui eu acho muito interessante o que ela diz, principalmente a pobre, né? Tem lá, ela fala da pobre com o marido, quando é bêbado, ela comenta como é que a mulher tem que se fazer, ela vai dando, né, as receitinhas. Mas ela fala da rica, eu digo, nossa, olha, a rica não pode nem reclamar, né? Porque ela já recebe vaidosas distrações e brilhantes, quer dizer, então ela já tem a riqueza, então é muito interessante. Para a época, né, era esse pensamento, e a gente pensa, puxa, mas uma mulher que era abolicionista, né, que se dizia também em defesa da mulher, então é bem interessante que são esses contraditórios. Claro que, para a pessoa que está envolvida, ela não se percebe, né, que ela está sendo conduzida muitas vezes, né, ou foi o que foi permitido deixar que ela escrevesse. Aí tem ali uma continuação, né? É preciso que a mulher em geral, muito principalmente a esposa e mãe, saiba o quanto influi, qual é o seu papel na evolução moral dos povos. Então, novamente, aquela ideia, né, da mãe social, do papel da mulher como redentora da sociedade, né? A mulher lá, falando lá das virtudes que ela deve ter. Então, não por acaso o discurso feminino deveria refletir pudor, recato, orientação moral e educativa dos filhos e filhas da sociedade que se pretendia civilizada, né? Civilizar o povo, educar, doutrinar. Aqui é a Elmira Lima, também é da revista Espiritualista. Elmira Lima também era defensora, né, da igualdade das mulheres, também tinha um trabalho todo significativo em prol da igualdade dos direitos, defesa, né, da mulher enquanto cidadã de direitos, lá nas revistas também, em que ela manifestava, né, essa questão da defesa, da polêmica de uma sociedade diferenciada. Mas, na revista do Espiritualismo, né, ela vai colocar mais brandura, né? Vai colocar um poema, ou deixam-na colocar. Né? Então, a vida é a vida. A vida é curta jornada, que vai de um berço à entrada da campa aberta no chão. Trabalhos, lutas, canseiras, são variadas maneiras de atingir a perfeição. E foi, né? E foi aí
que a Emília, né, falou o seu poema. Então, a mulher espírita da FEP foi sendo educada para ser a mediadora entre o bem e o mal, auxiliando na causa civilizatória. Ela deveria ser uma mãe, esposa e dona de casa modelar. Ela poderia circular pelos espaços públicos, principalmente como mãe social ou professora, né, ou trabalhando com arte, né, vamos falar, as prendas artísticas. Poderia também ser oradora e até escritora, além de dividir com alguns homens uma função especial, a de médium, mas com estudo. Então, era muito importante o estudo. Então, a importância da leitura, das escolas. Os espaços de ação femininos foram delineados pelos dirigentes da FEP, tanto nos periódicos pertencentes à federação, como nos outros que não tinham cunho religioso, como a República e principalmente o Diário da Tarde. Eles não tinham cunho religioso, mas os seus redatores ou os diretores, se eles não pertencessem já à federação, eles eram simpatizantes da doutrina, né? Como Raul Gomes, né? E outros que trabalhavam nesses jornais, né? E também divulgavam esses ideais. Mesmo não sendo a protagonista social, a mulher buscava participar, conhecer e se expressar de diversas formas, né? Então, elas estavam lá, pela escrita, pela oralidade, elas começaram a participar também dos púlpitos, principalmente depois que o Sebastião Paranassá, é bem interessante, também tem na tese e tem no jornal, uma crítica, né, à federação, dizendo por que não tem mulheres na direção, por que não tem mulheres no púlpito fazendo a oratória. Aí ele até colocado, né? A gente não sabe se é um espírita que fez isso, possivelmente, né? Mas fazendo essa contestação sobre a mulher na época, né? Ali, e logo depois que o Sebastião Paraná sai, então até faz um comentário, né? Que possivelmente ele não gostava das mulheres no poder, né? Depois que entra o Vicente... é o que entra logo na sequência, agora me fugiu, já me veio o nome dele, ele vai ter já uma forma toda diferente de lidar, né, daí vai começar as mulheres a participarem mais, mas a partir de 1920, basicamente, né, com Flávio Luz, Lins de Vasconcelos, daí as mulheres vão realmente ter uma atuação muito maior, né, e até a questão da construção da primeira série da federação, vai haver uma discussão, porque se queria, então, um prédio muito suntuoso, e aí vai ser colocado que não é possível no momento, então vai ser um prédio bem menor, então alguns dirigentes da federação vão sair, né, inclusive Sebastião Paraná, então existe toda essa polêmica, né, no momento da constituição da federação. E até hoje as pessoas muitas vezes diferem, e é importante sempre, né, quem trabalha em qualquer movimento religioso, qualquer grupo, que é importante sempre, né, a diversidade de ideias, ela é enriquecedora, mas que a gente não crie com isso a diversidade com o colega, né? Então, mesmo não sendo protagonista social, a mulher buscava participar, conhecer e se expressar de diversas formas, pela escrita, pela oralidade, pela arte e por ações sociais. Então, é nesse panorama que as mulheres vão ocupando seus espaços na FEP e determinando esses espaços como exclusivos para elas, né? Então, a participação da mulher no movimento espírita na transição do século XIX e do XX foi pequena, porém muito significativa, uma vez que a presença da mulher era solicitada nas reuniões de estudos doutrinários, muitas vezes eram elas que conduziam, nas sessões de efeitos físicos, né, as médiuns, enfim, buscava-se a sua conversão, também era importante que as mulheres viessem para a doutrina, para os centros, né, que eram federados, porque são as mulheres muitas vezes que trazem a participação da família, então era importante envolver essas mulheres, e muitas vezes é importante que tenham outras para que atendam, para que escutem, né. Então, a sua participação na prática espírita e na orientação da prole era importante, então, né, essa participação da mulher, né, para que se fosse levado também para seus filhos, né, novamente aquele movimento de ampliação, principalmente no âmbito do lar. E é importante perceber também que nos eventos, né, que aconteciam,
a sede da federação, lá no Alto de São Francisco, vai ficar de 1908 até 1913, porque a prefeitura vai precisar daquele espaço, então eles vão novamente, vão reembolsar a federação e eles vão comprar aquele terreno ali onde hoje, quem conhece, né, a federação, o espaço atual, e nesses momentos solenes, sempre, embora a maioria das pessoas que trabalhassem mesmo assiduamente no dia a dia, nas instituições que vão ser mantidas pela federação, sempre na hora da mesa, de compor a mesa, eram os homens, né? Por consequência, essa mulher precisava ser educada para bem educar os outros nos moldes da doutrina kardecista, ou seja, de casa poderia ir às ruas, mas divulgar com seu exemplo e trabalha a doutrina espírita. Então, aqui a Federação Espírita, né, nesse período de 1902 até 1930, aqui a rua José Bonifácio, ali bem, aqui a igreja, né, a matriz, a catedral, esse acervo da Casa Romário Martins. Então, a gente vê a circulação, né, então era uma cidade que borbulhava, né, fervilhava conhecimento, trabalho, ao mesmo tempo também fervilhava de pessoas, né, desempregadas, ou pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, né, que na época se dizia de pobreza, né, que não tinham locais de moradia, que também praticavam atos de delinquência. Então, era uma cidade que fervia e, claro, as pessoas que compunham a federação, homens e mulheres, estavam envolvidas nesse panorama social, auxiliando ou tentando auxiliar também, né, como outras religiões, como outros grupos, né, tinha também grupos agnósticos também nesse período, né. Fora da caridade não há salvação, né, esse é o tema principal, é o slogan principal, é o norte, né, da doutrina dos espíritos, né, então atividades assistenciais também como educação feminina. Então, não só os homens, mas basicamente as mulheres. A caridade como um ideal e, ao mesmo tempo, uma estratégia, né, de conseguir uma melhor aderência de mulheres. Em 1896, lá com o Centro Espírita de Curitiba, foi criado, já naquela época, pelo seu Manuel e seus familiares, assistência aos necessitados, roupas, alimentos, atendimento aos doentes. Um colega meu me falou depois, eu já tinha terminado minha tese, mas que ele é lá da Lapa, e quando teve aquele cerco da Lapa, e teve toda aquela dificuldade, né, das pessoas, diz que foi enviado muito material de espíritas para auxiliar as pessoas lá na Lapa, né, alguns órfãos também, que foram encaminhados, ficaram, né, aos cuidados das casas espíritas, depois, na sequência da federação, quando precisou, né, então, mãe social, né, era assumir práticas civilizatórias, curar, né, a cura das chagas sociais, né, que seriam o quê? A pobreza, a prostituição, principalmente, há muito material, né, esse material também eu trago aqui na minha pesquisa a respeito dessa questão, né, da prostituição, das mulheres indo muito novas, muitas meninas, né, pela questão para sobreviver financeiramente, e aí as propostas espíritas que vão surgir para tirar essas mulheres, porque, novamente voltando, né, seria a mulher o esteio da sociedade, então se você tira uma mulher desse caminho, que muitas tinham filho, abandonavam, iam para os lares, né, para os abrigos, para os asilos, né, asilos de idosos e asilos de criança, e ficavam crianças perdidas, mulheres perdidas, então vai ter essa preocupação com essas mulheres. Cuidar e educar, né, disciplinar, regenerar o progresso da nação, né, e a ideia de evolução, que como espírita é muito forte, né, o trabalho, né, como caridade, então o trabalho, ele é uma forma de caridade, né, educar todos, para e pelo trabalho, e também tem várias matérias, né, nos periódicos, vários artigos, falando dessa importância de dar trabalho, de profissionalizar, de educar, para
principalmente para a mulher, até porque também estão surgindo muitas indústrias, precisavam da mulher na indústria, então teria também que ser uma mulher que soubesse, dentro do ideal, né, que era colocado, que soubesse se comportar, que soubesse se valorizar, se respeitar, respeitar as famílias, então tinha todo um modelo. E eu novamente friso, não eram só os espíritas que tinham essa preocupação, os espíritas da Federação Espírita do Paraná, também católicos, protestantes, quando a gente pega o material deles falando sobre a mulher, também vai por esse mesmo caminho. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vão ser criados pela federação várias instituições, né, de auxílio a esses necessitados, né, a Sociedade Beneficente de Senhoras, né, era uma sociedade que atendia as mães carentes, os bebês com roupinha, com enxoval, né, com os enxovais, com alimentação, com apoio médico, inclusive na federação, na primeira sede, tinha uma das salas, era a sala de atendimento farmacêutico, e que tinha também naquela época prescrições, né, dos médiuns também, e também prescrições de homeopatia. Muitos médiuns, até não coloquei ali, tinha um centro espírito Hahnemann, que também era bastante procurado aqui em Curitiba, acabou falhando aqui a memória. E eles também não só prescreviam, como muitas vezes já davam essa medicação, né, essas fórmulas para as pessoas. E também nessa sociedade, também tinha uma caixinha para as trabalhadoras, as voluntárias, porque muitas que eram espíritas não tinham uma condição financeira apropriada. Então, até tem lá um dos materiais lá do periódico, também está aqui no material da tese, que quando elas ficavam doentes, existia essa caixa para ajudar as irmãs que colaboravam ali no auxílio a outras mulheres. Eu acho interessante isso, né? O Grêmio Viana de Carvalho, que também com essa ideia de auxílio a idosos, né, a crianças, né, carentes, a ideia de estar ajudando as pessoas que necessitavam. Em 1920, Sebastião Paraná e Flávio Luz vão ventilar a ideia de criar o Instituto Profissional Anália Franco. Mas por conta do ideal de construir o Sanatório Bom Retiro e por ter a federação muitos gastos, essa ideia foi postergada, né? A ideia assim de profissionalizar as mulheres, né? Era um instituto profissional feminino, né? Anália Franco, né? Foi uma paulista, né? Que também era espírita. Alguns documentos dizem que ela era espírita, alguns dizem que ela era espiritualista, né? Não foi meu objeto de pesquisa a Anália Franco, mas ela criou várias instituições de apoio, beneficentes para mulheres, para as meninas, escolas. Então, Sebastião, não é Sebastião Paraná, é Lísia Vasconcelos. Lísia Vasconcelos e o Flávio Luz, né, ventilaram e levaram um projeto com essa ideia e também com o apoio de Raul Gomes, que também era uma pessoa que tinha uma circularidade aqui em Curitiba e conhecia e também já tinha criado Instituto Profissional para Homens, né, aqui. Mas não deu certo. Aí tinha o Grêmio Protetores do Bem, o Grêmio que depois passou a Grêmio Cultores do Bem, também com todo esse trabalho de angariar recursos, e aí as mulheres trabalhavam muito, né, muitas vezes citadas nos periódicos de Curitiba, espíritas ou não, porque elas construíam, né, locais e instituíam, né, espaços onde elas montavam bazares, né, com materiais que elas mesmas confeccionavam e também outros doados, né, então esses bazares eram revertidos para esses grêmios, também eram revertidos, esses grêmios também criavam o Natal, né, das pessoas carentes, então elas faziam um trabalho muito grande de arrecadação e ao mesmo tempo de divulgação da doutrina, principalmente aquelas mulheres que tinham uma circularidade, né, nos altos escalões, né, da elite curitibana, então elas conseguiam adentrar e conseguiam bastante verbas.
e também até para a construção, né, de albergue, construção para manutenção, né, da sede da federação e outros. Em 1934, a primeira mulher que vai aparecer numa direção, ou seja, já era o período em que Lísia Vasconcelos, né, e Flávio Luz já estavam, né, no comando. Ela vai aparecer como diretora do albergue noturno, né? Também em 1939 é criado, né, a Associação Protetora do Recém-Nascido, essa especificamente atendendo mães, né, e crianças. O albergue, então, foi criado em 1934 e em 1939 a Associação Protetora do Recém-Nascido. Então, aqui eu trouxe um pouquinho da Elvira Marquezine Vaz, porque essa foto também encontrei na biblioteca, são poucas fotos lá, mas é interessante perceber ali que é uma única mulher ali, né? E ela está na foto ali bem centralizada até, né? Ela foi diretora do albergue noturno, ela nasceu em Ponta Grossa, em 12 anos veio para Curitiba, cursou o magistério e era técnica de agente social. E ela, paralelamente, trabalhou, né, como técnica, mas também junto à direção do albergue noturno. Ficou no cargo por 40 anos e outros 5 atuou como voluntária. Tem um material que diz que ela também foi diretora adjunta do Laricleia, mas só um documento que eu vi isso, e nos jornais, nos periódicos da época, o nome dela eu não vi. Silvetinha, se a gente pode encaminhar para a conclusão, para poder abrir para a pergunta. Tá certo. Obrigada. Então, vamos lá. Imagina. Então, aí, então, aqui, fechando, vou fechar aqui já nas conclusões. Você viu como eu disse que eu me empolgo e vou? Então, vai ser aberto, gente, depois com o tempo, escolas, né, já desde 1907, na federação, de início só os homens eram professores, depois as mulheres, tá? Ali a sede, ali a nova sede na Rua Saldanha Marinho, aqui as escolas, né, as escolas, professoras, as ocupações femininas, né, aqui a Sociedade Beneficente, a Escola Profissional Feminina, que vai surgir, não vai surgir em 1938, mas depois ela vai surgir em 1945, né, depois também vai ter a creche, então, várias atividades, e aí as mulheres vão começar a participar da direção. Então, aqui no Laricleia, né, que vai atender mulheres desamparadas, né, vai ser um centro que vai atender várias crianças. Educar para Moralizar, a Maria de Lourdes Souto Pimenta, né, conhecido como Mari, que vai ser a diretora do Laricleia. Aí as asiladas, a Maria Ruth Junqueira, que vai ajudar muito no Laricleia, né, e ela também vai entrar para a política, mas não vai conseguir ser consagrada. O Laricleia depois vai ser da Saldanha Marinho e vai lá para Nilo Peçanha, né, a conclusão, a gente vê ali só para mostrar que mesmo aqui já em 1950, né, conclusão de curso, aqui na mesa são os homens que participam. E aqui, Sebastião Paraná e a mulher dele, que não era médio e não tinha uma atuação mais como colaboradora voluntária, né? Então, aí, vamos lá para os cursos que vão ser inseridos, cursos de corte e costura, curso de tricô, crochê. A princípio, eram aqueles cursos realmente que mantinham a mulher no lar, né? Se ela precisasse, ela conseguiria com esse trabalho, sem descuidar de casa, né? Aí, em 1959, né, vai ser mantida a ideia da Escola Profissional Maria Ruth Junqueira, até uma forma de homenagear, e aí sim vão ter outros cursos, né, a Maria de Lourdes Esperanceta, que fala de Elvira Marquezine, que eu não sei se ela está junto, né, e que daí vão surgir outros cursos, como datilografia, mecanografia. Então, a federação, vamos lá nas considerações. A Federação Espírita do Paraná, a partir dos ensinamentos de Kardec, foi pautada na importância do trabalho como atividade responsável pelo progresso social individual. A responsabilidade na constituição da família era dever tanto da mulher como do pai, e a família entendida como uma parcela fundamental da sociedade, na qual o espiritismo tem que marcar o progresso da humanidade. E na divisão das tarefas familiares, caberia à mulher a maior responsabilidade pela educação
e moralização dos filhos, né? Então, isso ficou, né? A imprensa escrita aqui, a gente foi um importante estratégia de divulgação da doutrina e do lugar da mulher na sociedade, né? Então, a mulher foi sendo educada como esposa, né? Mãe, mulher, dona de casa, boa dama, sempre, né, com essa distinção, né, a mulher distinta, né, a evolução para a humanidade era o trabalho, era a função dela, né, os destaques como médium, oradora, caridosas, né, trabalhando com artes, prendas domésticas, bazar, assistencialistas, professores e até escritoras, politizadas ou não, mas corroborando na construção da mulher espírita modelar, né. Aí vai falar do Laricléia, né, que começaria a delinear, né, a formar essa mulher modelar, especialmente começando pelas mais pobres, mas as mesmas que instruíam também eram instruídas, né? Então, a primeira metade do século XX, educar as mulheres para a vida do trabalho era importante, mas era algo que deveria ocorrer paralelamente à formação da mulher espírita como um agente de moralidade e equilíbrio na família e correlatamente na sociedade, né? Mas lembrando que os homens e mulheres da Federação Espírita, isso que eu já falei, né, eram pessoas de um tempo e sociedade, portanto, eram muito parecidos com a sua época. As frentes de lutas das mulheres, suas tentativas de atravessar os limiares, muitas vezes, provocam a violenta reação dos homens. Mas existem também outros tipos de relações, alianças, né, com os homens, né, de cumplicidade, de amizade e de amor. Né? Trata-se menos de guerras do que de escaramuças, menos de frentes do que de linhas quebradas ou deslocadas. Assim, as fronteiras que limitam a vida das mulheres, atribuindo-lhes mais um destino do que uma sina, movem-se ao longo do tempo, né? Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Então, para fechar, a lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contraditório à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Acho que aqui é muito importante, né? Segue o progresso. Como é que a gente vai enxergando essa mulher, sua função, como o homem também é enxergado por ela e como ele também a enxerga, né? Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Assim eu vejo a vida. Cora Carolina, que também era simpatizante da doutrina, né? E ela coloca: a vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria, que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações, me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo. Aprendi a viver. Então, aí. Ai, estão me vendo? Ai, deu? Deu. Obrigada. Me empolguei, eu disse que eu me empolgo, no início eu digo, meu Deus, não vou conseguir falar nada, aí vai falar. Obrigada. Não é à toa que está na família Araújo, falar bastante é o nosso mérito. Por favor, Saula. Antes de passar para as perguntas, viu, Eveline, só para avisar, a Lídia Pimentel me mandou uma mensagem que ela teve um imprevisto e precisou sair correndo. Então, ela deixou uma pergunta no chat, ela falou que se você quiser fazer, mas que ela não está aí para ouvir a resposta, né? Mas ela ouve na gravação depois. E eu queria dar uns avisos rapidinho, fazer um convite especial para todo mundo, né? Sábado que vem, dia 29, vai ter um evento do IFEP, que é o Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, do Ceará, e vai ser com o nosso amigo aqui do Cultura Espírita, né, o meu grande amigo Reinaldo de Lutia. Tá? E o tema é como podemos pensar a laicidade a partir do Espiritismo. Isso é numa série do IFEP, que é a série Filosofia e Livre Pensar Espírita. Tá? Então,
Então, quem puder, no próximo sábado, às 16 horas, é no canal do YouTube do IFEP, Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires. Só botar o nome Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires no YouTube, lá no canal. Que horas, Saulo? 16 horas, sábado que vem. 16. E o outro convite, aproveitando a presença da vice-presidente da CEPA Brasil, a Jacira, presidente da CEPA, né, o nosso 5º Encontro Nacional da CEPA Brasil, dias 4 a 6 de novembro, na cidade de Santos. Né? Vai ser uma oportunidade da gente rever as pessoas, rever amigos, encontrar novos amigos, porque eu sei que vem uma turma boa lá do Nordeste, né, para esse evento. Então, a gente está muito ansioso e todo mundo está convidado. Quem quiser, a inscrição é gratuita, vai ser no Centro Espírita Allan Kardec, em Santos, né? Começa na sexta-feira, dia 4 à noite, e termina domingo, na hora do almoço. Quem quiser fazer inscrição, entra no site da CEPA Brasil, né? cepabrasil.org.br. Tem um formulário de inscrição e todas as informações lá. Ok? E a próxima live do Livre Pensar, a última do ano, será dia 19 de novembro, com o querido amigo Eduardo Valério, de São Paulo, que vai falar sobre ação social espírita. Todos convidados também no sábado, dia 19 de novembro, 17 horas. Eveline, pode coordenar aí as perguntas para a Silvete. A Alcione quer falar ali, Saulo, primeiro. O Saulo, eu só queria contar para vocês que está junto com a gente a Nelly, que é do Uruguai, e que nos deixa muito honrada a sua presença, viu, Nelly? Seja muito bem-vinda. Muchas gracias, Alcione, gracias a todos. Un placer estar con ustedes. Bom, Nelly, bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, você quer falar mais alguma coisa, Saulo? Não, ok, pode caminhar. Então, eu vou começar com a pergunta da Lídia e já abrir ali no chat. Quem quiser fazer pergunta, vai colocando o nome que eu vou chamando, tá bom? Então, a Lídia pergunta, primeiro, né, muito interessante abordar essa distinção da mediunidade como um marcador social, né? E as mulheres bruxas eram socialmente diferentes. As mulheres as médiuns mulheres, eram socialmente aceitas, diferente de outras médiuns? Ela pergunta para você em relação ao espiritismo. Oi? Ela pergunta para você em relação às médiuns no espiritismo, especificamente. Embora a Igreja Católica sempre nos seus escritos, né, da imprensa, principalmente do Jornal Estrela, que era o que circulava aqui em Curitiba e tinha um lastro no Paraná como um todo, mesmo as mulheres médiuns, eles colocavam ainda como bruxaria, né? Embora tivesse, né, também nos periódicos falando de mulher cartomante, de mulheres que faziam trabalhos, né, e que eram presas, então a importância também da doutrina, eu acredito que isso não só no Paraná, é de vincular a essas médiuns a questão ali, até que eu fiz o bem, elas estudam, né? Elas estudam, elas se disciplinam, elas não saem, como dizer, não são endemoniadas, né? Que também eram chamadas de endemoniadas, né? As mulheres que muitas vezes tinham, né, algum tipo de aproximação ou não se sabe, né? Eu sempre falo que não é porque a gente é espírita que a gente acredita em tudo, mas tinham mulheres que muitas vezes, por questões até, né, como falou ali a Elmira, né, que se o marido, né, é um horrível, um terrível, é uma questão às vezes até psicológica, né, que ela se desestabiliza. Mas quando falava que era médium, elas eram ridicularizadas. Mas foi se passando, né, esse respeito, esse valor para a mulher médium espírita, como pertencente de um espiritismo, né, que queria ser reconhecido como um autoespiritismo, como espíritas que estudavam, que usavam da letra. Até interessante, se a gente lembrar lá da fotinha da Josefina Rocha, que ela está sentada e ela está com o livro na mão. Né, que ela era professora, e ela era parteira, se dizer, a Josefina Rocha era parteira, ela era muito elogiada, então, quantas pessoas a conheciam.
E ela coloca o quê? O respeito que tinha que ter com ela, porque ela era professora, era parteira e era médium e estudava. Então, acho o destaque da Josefina Rocha, acho muito importante, que vai ser até o nome de uma creche, né, aqui em Curitiba, se não me engano, em 1955, não lembro bem a Acho data. que ainda é o nome da creche da federação, né? Não, acabou. Mudou? Ano passado, na fechou. época da pandemia, ela fechou. Inclusive, é o centro que eu atuo, Antônio de Pádua, ele tomou conta de todo o espaço, porque se tornou um local que uma comunidade que já não era mais carente, né? Não sei se foi construído em outro local, isso eu não sei. Mas é importante, então, só retomando essa pergunta, não sei se eu deixei claro. Então, elas já queriam se mostrar, essas médiuns, como médios seriam, assim, de alto escalão. Não tem isso, mas a gente sabe que era necessário na sociedade daquela época, e para a doutrina, mostrar que as mulheres estavam lá. Eu acho muito importante, porque ela já foi uma, né, divulgadora, de certa forma, do papel feminino ali junto, né? E não era só o homem sacerdote, o marido dela, dá a impressão até que ela pegava o seu José o Baldino, João Baldino, lá do lado dela, né? E ela que estava ali, ela que estava segurando o livro, cheia de pose, né? Então é importante. Então, agora eu vou passar para Jacira, que ela já havia pedido a inscrição. Então, Jacira, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a nossa palestrante, agradecer demais por esse belíssimo trabalho. O Paraná tem uma história, né, de contribuição ao movimento espírita, uma história fabulosa, registrada aí nos nossos anais, e não sei, desconheço se havia uma pesquisa desse porte, para identificar o trabalho da mulher espírita, então acho super interessante, acho que tem um valor formidável aí para registrar, né, essa nossa história. Queria, mais uma vez, agradecer e cumprimentar a Silvete por esse belo trabalho. Obrigada, imagina. Eu queria fazer duas perguntinhas, Silvete. A primeira, você já respondeu parcialmente, eu não sabia se você atuava ainda no movimento espírita, você acabou de falar do centro que você frequenta. E nessa primeira pergunta, em caso positivo, já que você atua no movimento espírita, se esse seu estudo, como esse seu estudo foi recebido pelo homem espírita, no movimento espírita do qual você faz parte. Ele teve uma repercussão no movimento espírita em que você atua? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a seguinte: o que nós constatamos, que assistindo a sua palestra, é que o movimento espírita não foi capaz de registrar uma história diferente para a mulher espírita do que a história da nossa sociedade registrou para a mulher na sociedade, né? O passo a passo que você consegue perceber na sua pesquisa é o passo a passo da evolução marcante, né, na sociedade, da presença da mulher na sociedade. Posto isso, eu queria saber se, na sua visão, o espaço no movimento espírita hoje permite fazer diferente, fazer mais, fazer melhor. E, em caso positivo, como? Então, não sei se eu fui muito prolixa, mas o que eu quero dizer, se até hoje o movimento espírita não foi capaz de registrar uma história melhor para a relação com a mulher do que a sociedade registrou, será que daqui em diante a gente poderá fazer isso? Como é que você vê, que perspectiva você vê no movimento espírita para a mulher? Eu vou pegar, tá? Imagina, eu que agradeço, eu vou tentar responder. Se você ver que ainda não tem resposta, você vai me perguntando. Eu acho bem importante, assim, lembrar primeiro que eu tive resistência, inclusive, para levar o tema
Eu já tinha feito um mestrado sobre Júlia Vanderlei, sobre educação, história de Curitiba, mas quando eu pensei nesse tema espírita, eu tive uma certa da própria comunidade da Universidade Federal. A minha ex-orientadora, porque na minha proposta eu queria trabalhar a instituição em si, né, esse papel da mulher, mas eu queria mais voltar à educação e assistência. Como ela trabalha com a questão do trabalho e educação, tá, mas foi bom, porque ela é uma católica ferrenha, sabe? A todo momento ela criticava, ela dizia, então tinha um momento que a gente às vezes até debatia um pouco. Então eu senti que na própria universidade, até quando a gente faz, né, vai apresentar, tem que apresentar em alguns congressos, as pessoas ficavam, nossa, esse tema, nossa, é um tema muito diferente, é notável, mas ninguém procurou. Anotava, achava interessante e não procurava. Então, isso fora. Dentro, quando eu vou na federação mesmo, né, faço uma carta, peço, porque um rapaz, eu esqueci o nome dele, olha, vou ser bem sincera, tem coisas que palavra que eu esqueço o nome, que eu esqueço, parece uma coisa. Não sei se é do Covid, não sei se é da idade mesmo, mas ele fez uma pesquisa muito bacana também sobre o movimento espírita lá em Maringá. E ele, no início, ele faz um agradecimento na época, né, ao meu sogro, que na época trabalhava, atuava na federação, que abriu as portas para ele visitar o acervo, lá o arquivo. Então, eu consegui muitas coisas com o trabalho dele. Quando eu pedi, que foi a única presidente que nós temos hoje, que foi a única mulher presidente da federação, que é Marlene, o nome dela? Como é que é o nome dela? Marilene, acho, né? Marilene, Marilene. Ela foi a única até hoje que a Federação Espírita Paraná teve, mas foi com ela que eu falei via o e-mail. E não foi permitido. Foi permitido para mim, e eu mesmo falando que eu era espírita, que eu frequentava, então, eu percebo que ainda é um tema que incomoda. E no centro que eu atuo, eu vou ser bem sincera, eu nem divulguei muito o meu tema. Quando eu passei agora, que eles ficaram sabendo de algumas coisas, porque eu percebo assim que ainda a aceitação, ela é porque, embora sejam espíritas, embora eu sempre digo no grupo de estudo, né, do ESD, que eu falo essa questão do livre pensar que a gente tem que ter, que a gente tem que ser espírita, mas tem que ser cabeça aberta. Ainda alguns temas que são muito ainda, como é que eu ia dizer assim, mito na própria doutrina. Né? E você falar que tem coisas erradas acontecendo na doutrina, para algumas pessoas é inconcebível. Né? Se você falar de Jesus lá, que você falar que Maria, né, inconcebível, que a Kardec veio dizer que não existe, né, sobrenatural, que ela não era virgem, o pessoal mata a gente dentro da doutrina. Imagina, né? Então a gente fica pensando, gente, mas a gente vai tentando. Então, acho que essa é a tua primeira questão, né, do meu centro lá, então, alguns colegas conhecem, alguns acho que ficam meio assustados, não falam, nem gostaram, nem não gostaram, né? E, de forma geral, eu acho que ainda o espiritismo caminha a passos lentos, né? Porque, como eu falei até do início, as pessoas podem passar diferente, e é muito importante que pense diferente. Né? Porque é o diferente que faz o evoluir, o caminhar. Não quer dizer que você tenha que aceitar, tem que respeitar, analisar, né? E uma outra coisa que eu acho importante, tipo, na Federação Espírita Brasileira, nunca teve presidente mulher. Mas nas casas espíritas já tem, né? E uma das coisas que também está na minha pesquisa, que mostra muito assim, muitas mulheres começaram a assumir direção, mas a presidência, mas as mesas, quem compõe sempre, e não é porque o homem também seja malvado, não, eu não quero as mulheres, é porque está incorporado como natural. Né? Até a última frase que eu usei daqui da Natalie Davis, que ela coloca, a Natalie Davis ou Perrova, que ela coloca, né, que alguns homens não aceitam, alguns aceitam, são nossos amigos, são nossos parceiros, mas não percebem. Porque está muito naturalizado. Né? Então, algumas questões ainda precisam ser bastante discutidas. Né? Então, mesmo que você seja presidente de um centro espírita, ainda, se ele é do grupo
né, faz parte da Federação Espírita do Paraná, você, de certa forma, ainda tem um manto, se você for ver a direção, a maioria ainda são homens. E uma coisa que eu trouxe só a nível mesmo de consulta, de conhecimento, de curiosidade, é que né, o primeiro espírita, o primeiro livro que fala, revendo, não, mas fala sobre as mulheres médiums. Aqui, isso. É de 1976, que vão fazer, né, um material, né? Desculpe, 1996. Que Carlos Bernardo é um homem, né? Olha que bacana. Carlos Bernardo Loureiro, que vai fazer um apanhado das mulheres médiuns, né? Daí vai falar de várias, né, mulheres, mais brasileiras ou não, né? Apanhado, que é o olhar. Não sei, Jacira, mais alguma coisa? Não sei se eu esqueci. Não, está ótimo. Obrigada, Silvete. Agradecer e parabenizar pelo trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Antes de passar para a próxima pergunta, que é do Emanuel, eu vou fazer um rápido comentário sobre a parte que a Silvete mostrou das publicações das mulheres, né? Para falar sobre a questão dos gatekeepers no jornalismo, né? Então, toda notícia, quando ela vai ser publicada, ela passa por várias instâncias decisórias, né? E para que a mulher consiga publicar num meio que é editorialmente masculinizado, ela vai usar o artifício de escrever nas entrelinhas, né? Então, a gente tem que prestar muito mais atenção nas entrelinhas do que no próprio texto, numa interpretação dura, né? Então, toda hora que ela faz ela faz uma consideração e depois ela entra no que ela quer dizer, é justamente para primeiro agradar, amansar os homens, para depois dar o recado, né? Você primeiro dá uma tapeada na coisa, né? Então, antes da Sandra Regis, Sandra, quem está inscrito aqui é o Emanuel. Emanuel, você quer fazer a tua pergunta ou você prefere que eu leia? Como que você se sente mais à vontade? Boa tarde a todos e a todas. Eu prefiro que aí você leia. Eu acho que aí eu creio que foi mais conciso aí. Por favor, Eveline. Obrigado. Obrigada. Então, o Emanuel pergunta aqui. Ai, desculpa as cachorros. Só um momentinho, por favor. Aproveitando e agradecer a Silvete, né, por essa beleza histórica e todos, e assim, realmente remete a gente a um tempo e uma realidade que você acabou de dizer que infelizmente ainda acontece. E então eu quero agradecer, né, aproveitando para dizer que a questão negra também é uma grande dificuldade se falar isso no centro espírita. Né? Mas, bem lembrado, Emanuel. Obrigado. Bem lembrado, Emanuel. E uma questão que a gente vê que tinha muita crítica na época, né? As religiões afros, que também faz parte da nossa história, que também são médiums, né? Não são as médiums ditas, porque a gente nós seres humanos é que fazemos classificações, né? E merecem nosso respeito. E mesmo as mulheres espíritas, algumas vezes também, né, se colocavam de forma pejorativa com essas nossas irmãs de fé, né? De certa forma, a fé, ela é única, então é bem lembrado a posição da mulher e do homem negro também, né? Nós temos no momento, na direção do nosso centro, um senhor João, que é um querido, que é negro, que é muito querido, a gente nem queria que ele saísse, mas ele não vai poder ficar. Mas eu acho que são raros, se for ver, né? Na doutrina. Também não sei, não fiz nenhuma pesquisa. Sem dúvida. Mas bem lembrado. Sem dúvida. Obrigado por enquanto. Então, o Emanuel pergunta assim, nesse sentido, gostaria de saber se nesse contexto, se havia alguma mulher negra
E se sim, como era vista esse movimento espírita ou não espírita? Ó, seu Emanuel, que eu tenha pesquisado na federação, a princípio, não percebi. Tem uma das imagens que tem alunas negras e tem uma professora, se não me engano, mas como tinham professoras que eram da federação depois de 20, quando a nova sede, algumas professoras eram da própria federação, né, eram contratadas com subvenção do Estado, sempre, né, a federação teve auxílio do Estado e do município, sempre, em alguns momentos, às vezes, dependendo do político, cortava, mas geralmente tinham. E algumas eram contratadas pela própria federação, então não consegui saber, mas se teve, foi o mínimo possível mesmo. Bom, agora nós passamos então, Sandra Regis, por favor, a palavra é sua. Teve um caso, posso só comentar com o seu Emanuel? Lá do Laricleia, quando ele fechou lá por volta de 1970, né? Até porque veio uma nova legislação, não podia mais ter esse tipo de instituição, e tinha uma senhora chamada Mariana, que eu tenho um carinho imenso por ela. Ela era uma criança que foi deixada no lar, e ela foi criada lá, né, uma senhora negra, e quando fechou, ela era a única que não tinha para onde ir, e ela já estava moça, então ela continuou morando, né, numa casa que eles fizeram para ela, lá na federação, e ela trabalhou, porque daí logo já foi instituída a Escola Lídia Vasconcelos. Então, ela morava lá e trabalhava. Ela recebia um salário também, né? Eu soube que ela faleceu há 2 anos, quando eu trabalhei lá no Lins de Vasconcelos. Ela trabalhou junto comigo, uma pessoa maravilhosa. E isso eu achei muito bacana, de não a desamparar, né? Então, ela morou lá, ela não tinha ninguém. Mas depois, claro, ela teve os amigos, mas ela de família, ela não conhecia ninguém. Então, é um fato importante esse reconhecimento que ela teve, porque imagine, né? Vai jogar onde? Vai deixar onde? Então, e até no contrato, quando o Lins de Vasconcelos passou para o PET, estava no contrato, e isso foi pessoa lá da direção que me falou, que não podiam mexer na casa e com a dona Mariana. Isso é bacana, né? Olá, Sandra. Perdão. Só um pedacinho. Eu levantei essa questão, e que é importante, assim, eu ainda conheci o Lins de Vasconcelos depois, antes da bobagem que também fizeram com o hospital. Sim. Depois, né? Mas assim, o que eu queria levantar é que na década de 30 à década de 40, formou-se na Universidade Federal do Paraná a Idalina, não me lembro o sobrenome dela, mas ela é considerada hoje, na história da engenharia brasileira, e eu sou engenheiro por formação, né? Por isso eu estou colocando, ela é considerada a primeira engenheira mulher no Brasil, e ela é negra e de Curitiba. E ela é desse período que aí você delineia a sua pesquisa, assim. Por isso que isso é imagine só, uma mulher na década de 30, 40 se formar num curso superior de homens, né? Porque é engenheira. Então, mas é mais em função disso. Não, tem muitas mulheres negras e que elas foram como se apagadas. A própria questão, eu estava lendo esses tempos, você deve ver se era verdade, do dia do professor também, que era uma professora, uma mulher, e que ela, de certa forma, fez esse convencimento dessa valorização do professor, acho que é no norte do Paraná, não sei, no norte do Brasil, e acaba ficando apagado, né, esses nomes, né, não são evidenciados, né, não são evidenciados. Mas muito obrigada, Semana. Eu que agradeço, viu? Obrigado, Eveline, por aí fazer a transposição da minha pergunta. Obrigado. Nada. Acho que agora é com você, Sandra. Vai lá. Então, tudo bem. A gente só queria agradecer, Silvete, obrigada por esse trabalho. É bom conhecer de outros estados, né? E eu queria dizer que eu estou preparando também um trabalho semelhante, não com esse teor, né, característica de pesquisa histórica, mas semelhante aqui para o nosso encontro, aqui no encontro da CEPA Brasil, que vai ser aqui em Santos,
E é exatamente sobre a questão do protagonismo feminino dentro do Centro Espírita Allan Kardec e a nossa participação no movimento mundial de mulheres espíritas. Então, assim, muita coisa eu estou aproveitando aqui do seu trabalho, né? E até para dizer que a gente, no nosso centro, eu vejo que não é uma realidade no Brasil, mas aqui em Santos a gente tem mulheres presidentes desde a década de 80. Presidente de mocidade, depois, em 1990 e pouco, um presidente de conselho, presidente da diretoria executiva. Então, quando a gente se depara com essas realidades de que não, né, que não é uma coisa muito normal, a gente estranha, mas isso não era normal? Não, não era. Então, eu acho legal a gente demarcar e contar essa história, e para demonstrar que é possível, né, e também depende muito das mulheres. As mulheres também têm todo esse lado que você falou, né? Tem o lado da mãe, da mulher, da família, não é isso? Ela agrega essas funções, foi o que você trouxe para a gente. Mas ela também pode ocupar os cargos de diretoria administrativa, são plenamente competentes, e eu posso dizer que nas últimas 2 décadas aqui no centro, só as mulheres é que dirigem a nossa casa, tá? Tem, é claro, participação dos homens, né? A gente deixa, é brincadeira, é brincadeira. Mas, assim, é importante, né? A gente ter essa visão de que a mulher foi ocupando os espaços mesmo, e não deve. Então, muito obrigada. É só esse comentário, tá? Que eu quero fazer e agradecer, porque vai compor um pouco do meu trabalho aqui também. Obrigada, boa tarde. Eu que agradeço, Sandra. Se você precisar, depois eu mando. Apesar que você entrar na Universidade Federal do Paraná e citar o meu nome aparece o trabalho, mas se quiser eu posso mandar para você por e-mail também. Né? Não, muito obrigada. Eu estou focando um pouquinho mais no nosso regional, na nossa casa, sim, né? Mas é meio muito parecido, né? Esse momento de que são as mulheres, né? A evolução é bem parecida, né? Só que em algum momento a gente fez esse corte e a gente conseguiu, com o apoio né? Porque a gente tem que ter apoio, né? A gente conseguiu ocupar esses espaços. Acho que trazer isso para mostrar para as pessoas como aconteceu, acho que é importante, tá bom? E uma coisa que me surgiu, Sandra, mas isso, sabe, tipo, agora que eu reli essa tese, algumas coisas me surgiram na cabeça, porque na época que a gente está muito, né, envolvida, e uma das coisas que eu percebo também, que às vezes nós mulheres também não queremos cargos muito, porque a gente ainda, a grande maioria, a gente é presa a filho, a casa, às vezes tem outro tipo, né, um trabalho também paralelo que a gente tem, então você às vezes acaba não assumindo algumas coisas, porque não é porque você não tenha competência ou capacidade, é porque você já deixa que o homem vá, mesmo que no fim, depois eu vou ficar lá no ouvido dele. É bem por aí. Ele vai acabar fazendo o que a gente quer, como você falou, a maioria das mulheres. Isso, assim, porque isso também tem um pouco a ver com a mulher mais independente, a mulher mais autônoma, sim, né? Que é uma questão das conquistas femininas, isso. Quando a mulher passa a ser um pouco mais independente e autônoma, ela mesmo com filho, mesmo casada, muitas se divorciam, aí você se divorciou, você não teve um outro relacionamento, você tem mais liberdades, né? Porque o casamento é um compromisso e realmente tem as suas obrigações, e a mulher sempre se ocupa mais mesmo com as funções do casamento. Então, quando a gente vê que as mulheres estão aí podendo, né, se libertando, quando veio o divórcio, a lei do divórcio, e a questão do controle da pílula, essa evolução da luta feminista vai trazendo para a gente as oportunidades. Tá? Então, é isso que você falou, a mulher que tem esses afazeres, ela tem mais dificuldade, porque não dá para agregar muita coisa. Seria o 4º tempo, né? A mulher de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque não para nunca, né? Eu lembro da Elmira Lima, eu ria muito lendo o que ela falava, que estava escrito nessa dela, e aquela que ela fala do marido, né, do traste que você tem em casa, e ao mesmo tempo, nos periódicos da doutrina, falava da defesa do divórcio, que as outras religiões não aceitavam, e a doutrina aceitava, mas ao mesmo tempo você via matéria contraditória, que você tem que aguentar o traste. A doutrina até aceitava, né? Mas fazia uma chantagem emocional muito grande, do tipo assim, não, mas veja bem, aguenta um pouquinho, né? Porque se você não terminar esse seu compromisso, você vai ter que voltar na próxima vida de novo com essa pessoa. Minha mãe falou a vida inteira isso. E a mulher tinha que aguentar, ou o casal tinha que aguentar, porque senão teriam que retornar
em outras existências aí, de novo, para a mesma pessoa. Então, pelo amor de Deus, né? Eu não quero voltar mais. Aí fica. Se Jesus, né, fala, né, que como é que o fardo é leve, né? Como é que o jugo o fardo é leve, o jugo é suave. Ele não quer que a gente passe peso, passa para outra. E você me permite fazer um comentário aqui para o Emanuel? Posso fazer um comentário que eu estou... Sim, fica à vontade. Nessa minha pesquisa que eu estou fazendo, viu, Emanuel? Desde que você falou em algumas lives com a gente, você participou no Centro Espírita, né, virtual, em algumas lives, você sempre questiona muito a questão da participação dos negros, né, no nosso movimento. E aí eu vejo, hoje eu estava vendo umas fotos aqui muito antigas, da década de 40, quando foi a fundação do SEAC, e tinha, sabe que tinha? Hoje não tem muito, não. Hoje a gente tem um ou dois, mas na década de 40, 50, tinham muitos negros no nosso movimento aqui em Santos. Interessantíssimo isso. Eu lembrei de você, lembrei de você. E eu não sei onde que isso se perdeu, né? E acho que tem toda uma fundamentação aí, mas realmente a gente chegou ao ponto de um dos nossos mais idosos lá do centro comentar agora, recentemente, que nunca existiu racismo no Brasil. Espírita, né? Nunca existiu racismo no Brasil, essa coisa é muito recente. Isso tudo começou agora, porque nós nunca tivemos isso. E na minha cabeça, na hora eu pensei assim, bom, não devia ter negro, né, à sua volta, porque não é possível a pessoa não ter visto, que claro que sempre houve, sempre houve a segregação. Então, esse era o pensamento dos espíritas, né, na época da ditadura. Mas não é isso, acho, Sandra. Deixa eu vou completar um pouco a tua fala. Quando fala assim, nunca existiu racismo ou nunca existiu preconceito contra a mulher, a fala remete a um conteúdo assim, desde que eles se comportem como a gente prevê que eles se comporte. Então, desde que a mulher fique na casa, na cozinha, cuidando dos filhos, ou trabalhando, sendo bem educada, não sei o quê, não há nenhum preconceito contra ela. Desde que o negro fique no seu lugar, naquela coisa, né? Não há nenhum preconceito contra ele. Então, desde que a pessoa esteja dentro da determinação social que foi dada ao papel dela, ela é lida como sem preconceito. Só que aí é que está o preconceito, porque é a determinação social que está gerando esse preconceito, né? E a mulher é a mesma coisa. Eu ia comentar agora, por exemplo, que a Jaci Regis e Marlene Nobre escreveram um livro chamado A Mulher na Dimensão Espírita, por volta ali dos anos 80. 1975, estou com ele aqui na minha frente. Isso, e é um livro super retrógrado, uma coisa assim, e a mulher tem que ser submissa, a mulher... E a Marlene Nobre mesmo, ela foi uma das primeiras fundadoras da Associação Médica Espírita Brasileira, não sei o que, ela era super para frente. Mas na hora de escrever sobre o papel da mulher, ela se colocava em segundo plano. E eu nunca entendi isso de verdade, né? Tipo assim, por quê? Qual a função disso, né? Não existe uma função para a mulher existir, para ela ser uma boa mulher, ela tem que ser segundo plano. Tem que ser pano de fundo. Mulher não tem que ser pano de fundo coisa nenhuma. Né? A gente tem que botar para quebrar, né? E daí quando a gente vai para esse lugar de botar para quebrar, não, você é louca, você é histérica, você está possuída, né? A gente vai para esse lugar de interpretação, né? Então é muito, para mim é muito doloroso falar sobre isso, né? É muito complicado. Porque... É verdade. E mesmo assim, foi um livro escrito por Jaci Regis, a Marlene Nobre e a Nancy Pullman, eram três escritores, três autores, e o Jaci é o meu tio, né, Jaci Regis, e depois nós fizemos, depois de 20 anos, nós fizemos um evento revisitando a mulher na dimensão espírita. Uma releitura. Aí você percebe a evolução, né, E eu fiz uma palestra, inclusive, e teve uma mulher que saiu revoltada lá no meio da palestra, porque eu estava dizendo exatamente nada daquilo que estava lá no livro, né? Tentando contextualizar e trazer, né? Desconstruir. E a pessoa, no meio da palestra, se levantou e saiu me agredindo e tal. E tudo bem, faz parte, mas pelo menos a gente conseguiu fazer. Quer dizer, já foi um momento interessante. Acho que o momento de eles escreverem esse livro trouxe a mulher, né? Trouxe para você falar sobre a mulher, que é uma coisa que... Eu acho que entra muito no contexto da pesquisa da Silvete. Tipo assim, a gente vai pôr a mulher no cenário. Para isso, a gente tem que amansar o leão. Então, o livro teve muito esse caráter, amansar o público masculino para introduzir o tema da mulher no movimento espírita com algum destaque. Né? A gente entende que, contextualmente, o livro, nesse sentido, funcionou. Né? Agora, se a gente lê ele ou
se não há novas edições dessa leitura, tipo, para todo eterno vai ser essa leitura da mulher na dimensão espírita, aí fica complicado, a gente tem que reatualizar essa leitura. O que é a mulher na dimensão espírita hoje, por exemplo, né? Então, como que a gente olharia para essa mulher no meio espírita hoje? Né? E tem algum trabalho do CPDO, que acho que da Marisol. A Marisol está aí? Algum trabalho relacionado à mulher também, que ela já veio fazer uma coisa mais atual, né? Mas mas a gente tem feito, assim, tá bom? Obrigada, gente. Olha, eu só não sei como é que eu tiro a mão, desculpa, acho que já saiu. Eu queria só, primeiro, agradecer a Sandra aí pela lembrança. Desde quando eu vi seu rosto, me pareceu conhecido. Agora eu lembro que algumas inserções aí que eu pude fazer algum tempo atrás, né? Nessa conversa aí da questão de negritude, dentre outras questões do movimento. E também agradecer essa tirada muito assim legal aí que a Eveline lembrou, né? Que é aquela questão do lugar, né? Vocês imaginam agora um negro na Universidade Federal do Paraná, no curso de engenharia, e querendo ser presidente do diretório acadêmico, de fazer movimento, de levantar, sendo o único do curso. Então, quer dizer, esse não está se comportando. Então, aí começa a se ter. Então, nessa mesma situação é a questão da mulher, com alguns agravantes também, né? E, sobretudo, a questão da mulher negra, né? Então, a mulher negra, então, a coisa ainda é mais pesada ainda, né? Então, de fato, essa sociedade, e a gente, inclusive, tem visto essa movimentação em torno de todos esses absurdos que têm acontecido nesse momento no nosso país, né? Onde que tem se a religião, né? Tenta colocar, digamos assim, tentar recolocar aí um aspecto da teocracia misturado com neoliberalismo, uma série de coisas, fascismo e uma série de coisas assim, né? E nesse aspecto, o negro, a mulher, né, a questão étnica, a questão de gênero, normalmente, infelizmente, é delegado. Por isso esse trabalho da Silvete assim é muito, eu acho assim muito potente assim, né? Mais uma vez eu agradeço assim, né? Porque isso, pena que ainda no meio espírita, né, tem essas dificuldades ainda, né? Mas eu acredito no futuro, eu acredito no futuro. A gente vai, digamos assim, a gente vai superar esse momento. Eu acredito, assim, com mulheres valorosas como vocês aí agora, né? Assim, com toda esse enfrentamento, né? Obrigado. Bom, eu vou só repassar aqui os agradecimentos e daí dar a palavra final para a Silvete poder fazer o encerramento, né? Então, nós temos aqui o Eduardo Valério, que já saiu, mas parabenizou pela palestra, né? A Alcione Moreno também está parabenizando. A Nelly, a Nelly quer falar, Nelly? É tão raro a gente ter gente de fora. Também está parabenizando. Buenas tardes. Isso, Nelly, vem. Seja bem-vinda. A palavra é sua, antes de passar para a Silvete. Muchas gracias a Silvette por esa historia. Me encanta escuchar de la historia de la mujer y creo que el movimiento espírita y las mujeres espiritistas tenemos mucho por hacer aún. De todas formas, aquí en Uruguay, más del 90% de los centros espíritas, desde el 1898, fueron fundados por mujeres. Y hoy, de los centros espíritas que están trabajando, el 99% estaban llevados adelante por mujeres. Así que se puede y creo que no hay que callarse, Silvette. Hay que hablar con tolerancia, hay que hablar con respeto, pero hay que hablar, porque si seguimos callando no va a poder cambiarse nada.
creo que es hora que las mujeres nos pongamos en el lugar que nos corresponde desde siempre. No estamos para competir con los hombres, estamos para caminar juntos, respetarlos y que nos respeten. Muito grande obrigada, abraço. Vivi. Foi Graças. excelente a tua participação aí, de comentar como que é a realidade aí no Uruguai, né? Silvete, suas palavras finais, aqui no chat todo mundo aqui agradecendo e parabenizando pelo teu trabalho. Você, Silvia. Nossa, agradeço a todos vocês pela oportunidade. Fazia tempo que eu não pegava nem para ler, eu li, digo, nossa, é tão bom a gente reler um trabalho, até a gente é um outro olhar, né? Com o tempo, o olhar da gente também se amplia. Eu lembrei, mas eu busquei aqui para confirmar o nome do presidente após o Sebastião Paraná, que conseguiu fazer toda essa mudança, conseguiu, de certa forma, trazer a mulher escritora, também oradora, é o Vicente Nascimento Júnior, que também era maçom, muitos participantes da doutrina na época também eram maçons, os homens. Agradecer a Anneli, né, que ela trouxe quase que as palavras aqui, finalizando bem o que eu penso, bem isso, não é uma proposta de ir contra homens, até porque a gente sabe que estamos mulheres, né, não somos, nós estamos, e é importante, dentro dessa função que nós temos, representá-la bem, trabalhar bem, mostrar como está na própria doutrina, né, que nós temos igualdade do bem e do mal, né? Eu acho muito importante isso, que também não tem só mulheres boas, como não tem só homens bons, né? Somos espíritos em evolução, mas é um trabalho gratificante a gente compreender uma sociedade e perceber que, mesmo sendo espírita, a gente não difere muito dos outros grupos, que a gente continua muitas vezes discriminando, né? Muitas vezes ou se sentindo inferior ou inferiorizando. Então é uma chamada de consciência, né? E como disse a Anneli, que é importante que a gente fale, que a gente divulgue nessas pesquisas. E eu agradeço imensamente o carinho. Peço desculpas se me demorei e se em alguns momentos até esqueci alguns nomes, mas quem quiser tem todo o trabalho, se quiser conversar comigo, tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Agradeço a vocês pelo carinho, Saulo, pela paciência. Nessa aula a gente mudava a data, mas deu certo, né? Agradeço, Luiz, agradeço, Eveline, minha cunhada linda, ela que me estimulou muito a começar nesse caminho aí do mestrado, depois do doutorado, ela começou e eu fui atrás, e ela continua, eu dei uma parada um pouco, acabei ficando na prefeitura, a gente às vezes se acomoda, mas foi uma chamada, é bem isso mesmo, começar a publicar. Muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês, se eu puder colaborar em alguma coisa, contem comigo. Fiquem com Deus, estão aqui no meu coração, cada um de vocês. A Silvete não falou, mas o sogro dela, e no caso o meu pai, né? O seu Napoleão de Araújo foi presidente 2 vezes da Federação Espírita do Paraná, né? E a mãe, que é a Elce Cunha de Araújo, aí, que a gente aproveita para homenageá-los também. Mandar um abraço para eles, que se não fosse muito do material dele, eu não conseguiria. Muitas entranças lá na federação. Isso aí. Saulo, obrigada, você quer encerrar? Quer dar os últimos recados? Olha, Eveline, você que era a dona do evento hoje, não tem que ter um homem para fechar. Você fechou já maravilhosamente bem, a Silvete, a Nelly. Eu não tenho mais nada para dizer. Eu só quero agradecer a Silvete, né? Demorou para a gente acertar essa data, mas valeu a pena. A Silvete é de Curitiba, Silvete? Você foi a primeira curitibana nas nossas lives. A gente só traz expositores estrangeiros. Finalmente nós trouxemos. Que chique! Mas nossa, eu vou protestar. Eu não participei de live ainda, mas eu já expus no CA Livre Pensar, hein? Não, expôs sim, mas as lives eu estava pensando, falei, pô, a primeira curitibana nas nossas lives. E o grupo é daqui, né? Mas a internet permitiu isso, né? Que honra, agradeço.